Bom, oi gente, como vocês estão? É, Só um comentário sobre a quarentena que está acabando agora. Tomem cuidado ainda, continuem com as precauções que estavam tendo, ou eu espero que vocês estavam tendo, porque o ideal seria 2 semanas pelo menos de níveis da queda, né, dos níveis dos números, seja de contágio, seja de morte, enfim. Você tem que ter uma queda nos números por 2 semanas para depois você abrir. Isso não aconteceu aqui em São Paulo, não aconteceu no Brasil. Então, se possível, continuem evitando expor pessoas idosas, seus familiares, pessoas de grupo de risco e evitem vocês também, porque nunca se sabe. Enfim, é só um adendo sobre o que está acontecendo. É, Tá, eu vou voltar para o Camões, falando agora do soneto 43. Começa como quando do mar tempestuoso. Tá? Então eu vou começar, vou fazer a leitura dele e depois a interpretação. Como quando do mar tempestuoso, o marinheiro, laço e trabalhado, do naufrágio cruel já salvanado, só ouvir falar nele o faz medroso. E jura que em que veja bonançoso o violento mar e sossegado, não entre nele mais, mas vai, forçado, pelo muito interesse cobiçoso. Assim, senhora eu, que da tormenta de vossa vista fujo, por salvar-me, jurando de não mais em outra ver-me, minha alma, que de vós nunca se ausenta, dá-me, por preço ver-vos, faz tornar-me, donde fugi, tão perto de perder-me. Tá. O que vocês acham que está falando esse poema aqui? Se vocês pensarem os temas dos outros, se vocês leram, vocês vão perceber que ele tem um tema, certo? E esse tema é nada mais, nada menos que o amor. Então ainda está falando sobre o amor, só que agora é uma concepção diferente da que eu apresentei anteriormente. É uma concepção que a gente tem e vai encontrar nos românticos, tá? E quando eu falo românticos é do movimento romântico, não, enfim, pessoas que amam e etc. A primeira estrofe, né, que vai de como quando do mar tempestuoso até só ouvir falar nele o faz medroso, ela é relativamente simples, mas sempre vão mandando dúvidas se tiverem alguma. Ela fala basicamente de um marinheiro que tem um naufrágio e escapa do mar, né, escapa da morte. Ele vai ficar com medo. Então a ideia é a seguinte: você que escapa de algo ou passa por uma situação de estresse, de medo, ou de perigo, você vai guardar isso pela sua vida, né? E, bem, você vai sentir sempre medo quando lembrar daquilo de novo. É isso que ele está dizendo na primeira estrofe. Na segunda, ele diz uma coisa bem interessante. Ele diz o seguinte: o cara que passou por essa situação, ele vai falar: ah, eu não entro nunca mais. Só que, pelo muito interesse cobiçoso, ele decide voltar para o mar. O que significa isso? Que o interesse, seja ele financeiro, seja, enfim, político às vezes, algum interesse que atrai a cobiça dessa pessoa, desse cidadão, desse eu lírico, pode ser também, vai fazer ele superar esse medo, não diria superar, mas enfrentar esse medo por essa cobiça. Então a ideia de que um medo grande que ele enfrenta ou que mantém ele afastado do mar por uma cobiça
maior ainda que esse medo faz ele voltar para o mar de alguma forma. Então, ele está afastado por medo, mas algo chama a atenção dele, algo atrai ele, e ele vai em direção, ele volta para o mar. Algo que ele jurava que nunca faria, não importasse se estava sossegado, se estava calmo, não ia de nenhum jeito. Ele muda de ideia porque, bom, sei lá, dinheiro, né? É dinheiro. Mas aí que tá. Eu vou ler as próximas estrofes, mas gostaria que vocês pensassem. As próximas estrofes, elas garantem essa ideia dessa interpretação mais concreta, com um olhar para o mar, propriamente, do marinheiro, ou ela passa para outra coisa? Bom, como eu falei, o tema é o amor, então as duas próximas estrofes vão transformar essa ideia do mar numa relação amorosa, ou numa característica que o lírico dá como parte de uma relação amorosa. É uma coisa importante. Isso é uma característica normal, normal ou comum dos sonetos, de você ter essa conclusão ou a ideia principal do poema ser apresentada com força, vamos dizer assim, nas duas últimas estrofes. Dá para dizer que pelo menos os sonetos classicistas têm essa característica, tá? De ficar condensar sua ideia nas duas últimas estrofes. Certo, vou ler elas agora. É, Assim, senhora, eu que da tormenta de vossa vista fujo por salvar-me, jurando de não mais em outra ver-me. O que ele está falando? Que ele quer fugir da vista dessa senhora. Quando ele fala senhora, ele retoma as ideias do trovadorismo. É uma forma de dizer, se referir à mulher amada. É interessante a ideia do senhora, porque quando ele fala senhora, pensando na ideia do trovadorismo, ele também coloca ela como algo inalcançável, dá para falar. É como se ele tivesse perdido ela ou não alcançado propriamente. Então ele fala que quer se afastar das vistas dela, né? Então ele quer se manter distante dela, certo? Minha alma que de vós nunca se ausenta, dá-me por preço ver-vos. Faz tornar-me, donde fugir, tão perto de perder-me. Tá. O que ele tá falando aqui? Que ele se mantém distante, mas a alma dele sente a ausência dela. Então ele sente uma necessidade de tornar no sentido de retornar, voltar. Então ele deseja voltar para o lugar que ele quase se perdeu. E o lugar que ele quase se perdeu é próximo a ela. Então o que ele está dizendo? Juntando as quatro estrofes. Ele está dizendo que o amor faz com que, ainda que você tenha seu coração despedaçado, sinta dor, sinta rejeitado, tenha, tenha uma rejeição e por isso uma dor muito grande, por conta desse amor, você queira retornar a esse lugar. Então aqui você pode pensar que essa senhora rejeitou ele, então, ou enfim, abandonou, traiu, enfim, tanto faz. A ideia é, ele está apaixonado por uma mulher, certo? Eu digo mulher porque ele fala senhora. Ele está apaixonado por ela e esse amor de alguma forma não é correspondido ou traz alguma dor, alguma desilusão. E quando isso acontece, quando ele sente essa dor, essa desilusão, ele fala: eu não quero
mais isso, eu não quero mais ela, eu não quero mais sentir amor. Só que algo desperta a cobiça nele, esse algo é o amor. Então ele sente uma cobiça, um desejo de retornar para essa mulher. Então ele faz como um marinheiro que estava no mar, naufraga, quase morre e volta para o mar por desejos econômicos, sociais, etc. E é algo semelhante, ele põe aqui, os dois no mesmo, uma similaridade entre os dois, de que ele sentiu muita dor, morreu, ou quase morreu, e ainda assim deseja novamente retornar. Certo? Esse é o poema de hoje. Eu acho que eu vou ler mais uns dois. E depois fechar falando de algumas características gerais deles, que eu espero que vocês tenham percebido. Talvez eu mande um exercício sobre isso, que eu acho que vai ser muito bom. Bom, é isso. Então, até mais.